Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Micaele Terena Saban. Eu vim apresentar a palestra A Minha Família Interfere no Meu Casamento? Então esse é o tema que hoje a gente vai conversar um pouco. Eu gostaria de iniciar com os agradecimentos. Gostaria muito de agradecer à organização do CONARE, Elisângela, o Ed, que me convidaram. Eu agradeço muito, é uma honra estar participando aqui desse evento. E agradecer também vocês que estão assistindo, que têm essa vontade de aprender mais e pensar um pouco sobre o relacionamento de vocês. Hoje, na verdade, a gente vai fazer uma palestra diferente. Nós iremos fazer um exercício, eu vou conduzir um exercício aí. Então, em vez da gente ficar só falando sobre como é o relacionamento ou quais são as influências da nossa família no relacionamento atual, nós iremos fazer um exercício propriamente dito, onde a gente possa ver um pouco como isso acontece e ver um pouco como acontece no seu próprio relacionamento aí, na sua situação específica. Então essa é a proposta. Então vou falar um pouco quem eu sou. Eu sou uma psicóloga, sou terapeuta, sou também escritora. Eu escrevi esse livro aqui, Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso, e é um pouco baseada nesse tipo de terapia, que é uma terapia comportamental, que eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. Então, caso vocês tiverem qualquer dúvida sobre a terapia, sobre a abordagem, sobre quais são os estudos em que isso é embasado, vocês podem me escrever, eu passo bibliografia, enfim, posso informatizar vocês de qualquer dúvida aí que vocês tiverem. O meu e-mail é micaele, com CH, M-I-C-H-A-E-L-E, .saban, S-A-B-A-N, @yahoo.com.br. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição para falar um pouco aí dos embasamentos desse exercício que a gente vai fazer hoje. Sou também professora no HC de um curso de extensão dessa terapia, da terapia de aceitação e compromisso, e faço a terapia e coordeno o trabalho de outros psicólogos também. Então vamos um pouco tratar do que a gente faz aqui um pouco dentro da terapia, e é um pouco descobrir, entender quando nós estamos agindo genuinamente ou quando estamos agindo imitando ou reproduzindo aquilo que os nossos pais fizeram ou aqueles que nos criaram fizeram. Então é um pouco disso que a gente vai ver. Então eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta. Enquanto vocês peguem esse material, eu vou conversar um pouco como que funciona o exercício. Então nós vamos pensar aí em situações, trabalhar e observar tudo aquilo que acontece com a gente. A gente vai fazer praticamente um mapa, o exercício se trata disso, para perceber tudo aquilo que nós estamos imitando das gerações anteriores. Então tudo que eu faço que eu estou imitando ou meu pai ou a minha mãe, e tudo aquilo que eu faço que é genuíno de fato. Então é um pouco disso que a gente vai investigar hoje, é o que se trata o nosso trabalho hoje. Então, pegando um papel e uma caneta, pode ser uma folha sulfite assim, e uma caneta. Então eu vou pedir, antes da gente começar a fazer esse mapa, que você pare um pouco agora e imagine aí uma situação, algum momento da sua vida que seja recente, que você teve alguma dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento. Então pense assim, vê o que vem na sua cabeça, é para ser espontâneo. Tente observar aonde você estava, se facilitar fechar os olhos, pode fechar os olhos. Observe aonde você estava, que dia que foi, o que aconteceu, com quem você estava, seu parceiro, se tinham outras pessoas ou não. E observe o que aconteceu. Observe que pensamentos surgiram e que pensamentos surgem agora com você lembrando dessa situação. Observe que sentimentos você teve e que sensações você teve. É muito importante dar um nome para esse sentimento. Então, se você ficou com raiva, se você ficou triste, com medo, angustiado, o que aconteceu? Então vamos voltar. E agora, com essa folha de papel, fazer um círculo aonde você quiser. Esse círculo vai representar você agora, nessa experiência. Então pode ser uma coisa assim.
precisa ser nenhuma obra de arte, né? Então, e nesse círculo, escreva tudo que você sentiu nessa situação. Então, seja, fiquei triste, fiquei angustiado, fiquei com raiva, fiquei magoado. Então, coloque todos aí os sentimentos que te vierem e as atitudes. Então, eu fiquei agressiva, eu chorei, eu discuti, eu me isolei, o que foi que aconteceu. Então, escrevam aqui tudo aí que vier. Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Então, essa bola vai ser vocês aí nessa situação. Então, depois que vocês escreveram, né, tudo aí que passou de sentimento e de ação nessa situação específica, eu gostaria que vocês relessem. Então, relê tudo aí que você escreveu e observa. Geralmente, a gente tem um jeito aí que puxa mais ou a mãe, ou o pai, ou algum avô que foi que cuidou. Então, vê se você, nessa situação, se você identifica que isso acontece na sua família de origem aí, em algum momento ou com alguma pessoa específica. Então, para essa outra pessoa, então seja sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, faça uma outra bola em qualquer lugar da página, então você fique livre, pode fazer. Eu vou fazer aqui num lugar aleatório, só para exemplificar para vocês. Então, pode pôr assim, uma outra bola. E suponhamos que seja sua mãe, ou seu pai, ou qual que seja o grau de parentesco aí que você se identificou nessa situação. Então, para essa pessoa, eu gostaria que você escrevesse quais são as características dessa pessoa. Então, por exemplo, minha mãe. Minha mãe é, e aí vai descrevendo. Ou meu pai é, e vai descrevendo. Então, é legal, é chato, é extrovertido, é briguento, é calmo, é tranquilo, Os adjetivos que vierem, naturalmente, você escreva dentro dessa bola. Então, pode usar qualquer palavra que vire, inclusive, quanto mais natural vier, melhor. Então, a pessoa é permissiva, ou é agressiva, ou é descontraída, enfim. Então, escreva aqui, nessa segunda bola, as características deste familiar aí, do qual você se viu nessa situação. Então, faça com calma, é importante que você coloque todos os detalhes que vierem. E depois, mesmo depois da nossa palestra, você pode repreencher ou pensar e se aprofundar. Uma vez que você terminou, então, esse panorama, eu vou pedir para você fazer uma flechinha que vá de uma bola para outra. Então, uma flechinha assim. E nessa flechinha, a gente vai escrever qual é a relação deste familiar com você. Então, por exemplo, qual é a relação da sua mãe com você, ou do seu pai com você, ou da sua avó com você, ou do seu tio com você. Então, é uma relação próxima, é uma relação distante, é uma relação afetuosa, é uma relação mais agressiva, minha mãe me trata desse jeito, ou meu pai me trata daquele jeito. Então, isso aqui a gente vai escrever nessa flechinha. Dessa forma aqui. Então, vocês podem escrever, seja qual for o adjetivo aí que vier surgindo. Então, é uma relação boa, mais explosiva, enfim. O que vier para vocês. Quando vocês terminarem, vamos fazer uma flechinha oposta. Nessa flechinha oposta aqui, nós vamos escrever como que é a sua relação com este familiar. Então, a gente fez a relação do familiar com a gente, agora da gente com o familiar. Então, eu gosto de estar perto, eu me sinto mal, ou é uma relação boa, ou é uma relação que eu tenho raiva, ou uma relação que eu me sinto acanhada, ou uma relação que eu fico muito nervosa quando eu tô perto. Então, aí a gente escreve aqui as nossas reações em relação a isso aqui. Às vezes você pode falar,
minha relação com a minha mãe é a mesma da minha mãe de eu com a minha mãe, então tanto faz. Então você pode repetir as palavras, não tem importância. Então, suponha se é uma relação próxima ou uma relação distante, eu escrevo próximo e distante no outro, também não tem importância. Isso é muito o que vier para vocês na hora. Então se sintam confortáveis aí com o que vier. Então, uma vez que você escreveu isso, então geralmente a gente, se é a mãe, a gente vai colocar agora o pai. Se é o pai, a gente coloca a mãe. Se é a avó, a gente coloca a mãe, que é filha dessa avó, ou o pai, que é filho desse avô. Então, a gente vai colocar os outros familiares aí que estão coligados com essa pessoa. Então, geralmente, ou a mãe e o pai, a gente coloca o oposto. Se é o avô ou a avó, a gente coloca os filhos, que é ou o pai ou a mãe, que é o filho. Enfim, a gente vai colocar uma próxima bola aí, que é com quem está presente, ou quem esteve presente aí na nossa criação, junto com esta pessoa que você colocou em primeiro lugar, aí o familiar em primeiro lugar. Então, coloque uma outra bola, novamente em qualquer lugar da página em que você queira, isso não é indiferente, eu vou pôr aqui também, a fim ilustrativo. Então, eu coloquei aqui uma outra bola. Então, suponhamos que aqui eu escrevi o meu pai, essa vai ser a minha mãe, ou aqui eu escrevi minha mãe, esse vai ser o meu pai. Se aqui é a minha avó, essa aqui é a minha mãe, filha dessa avó, enfim. O que for da sua convivência, quem convivia junto aí, né, com essa pessoa que você escreveu em primeiro lugar. E nós vamos fazer exatamente o mesmo exercício de colocar as características. Então, meu pai é... E aí você coloca. Ele é distraído, ou ele é nervoso, ou ele é calmo, ou ele é legal, ou ele é negligente, ou ele é atencioso. Enfim, você vai colocar qual for o adjetivo que vai vir na frase meu pai é, ou minha mãe é. E escreva dentro dessa bola esses adjetivos, essas características aí desse seu familiar que convivia junto, ou que convive até hoje. Então, nós vamos ter aqui esse preenchimento dessa bola, novamente. E nós vamos fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente fez da última vez, colocar uma flechinha. Então, como que este familiar se relaciona com você? Então, se for o seu pai, como o seu pai lida com você? Ou se for sua mãe, como a sua mãe lida com você. Ah, ela é mais legal comigo. Ou não, ela é mais distante. Ou é um relacionamento meio atrituoso, tempestuoso, enfim. Aí você coloque as palavras que vierem para você. É muito importante que você ponha exatamente aquilo que venha na sua cabeça, não tem importância, tá? E aí você escreve aqui quais são as características que essa pessoa te trata. E aí você vai fazer uma outra flechinha, que é de você para este outro familiar, essa flechinha aqui. E como é que você lida com essa pessoa? Qual é a sua relação com essa pessoa? Ah, eu não gosto muito de estar perto. Ah, eu gosto de estar perto. Eu me sinto confortável, eu me sinto tensa, eu me sinto irritada. Você pode pensar qual foi a última vez que você viu esse familiar e como você se sentiu. E aí você escreve aqui nessa setinha a forma como você se sentiu ou como é a relação de vocês. Novamente, se for a mesma relação, se meu pai tem uma relação boa comigo, eu tenho uma boa relação com ele, põe boa nos dois, ou se ela é distante, tanto para mim quanto para ele, você põe a distante. Utilize exatamente as palavras que vierem para você, isso é muito importante. Então, aqui você preencheu, né? Então, nós temos essa figura. O que nós vamos fazer agora é unir esses dois indivíduos. Então, suponhamos que seja mãe e pai. Faça a flechinha aí, as duas flechinhas da mãe para o pai e do pai para a mãe. E qual é a relação deles? Qual a relação da mãe para o pai e do pai para a mãe? Então, eles são próximos ou eles são distantes, eles são
parceiros, ou eles brigam muito, ou eles são calmos, ou eles são pacatos, ou enfim, qualquer adjetivo novamente que vier para você, você escreve aqui de como é a relação da sua mãe com seu pai, ou do seu pai com a sua mãe, ou da sua avó com o seu avô, com a sua mãe, enfim. Desses dois familiares aí que você elegeu, né? Então, escrevam aqui quais são essas características, né? E aí você tem esse quadro. Esse é um quadro básico, né? Muitas vezes aqui, quando sai mãe e pai, às vezes a pessoa tem irmãos, é interessante pôr. Então, aí você continua colocando na sua figura, por exemplo, um irmão ou uma irmã, sempre pensando em quem convivia junto aí maior parte da sua infância, da sua juventude, ou pode até conviver hoje em dia ainda junto com vocês. Então, para constituir aí qual foi o cenário, qual foi a circunstância aí que você cresceu. Então, muitas vezes alguém pode pôr um irmão aqui, aí você faz uma outra bola, pode preencher. Novamente, continuamos com a mesma coisa. Coloque as características. Então, meu irmão é engraçado, distraído, calmo, ou mais agressivo, ou chato, enfim, os adjetivos que vierem, novamente. Então, aí você coloca aí no seu irmão, ou na sua irmã, ou numa tia que morava junto, ou pode ser a avó agora aqui. Enfim, o outro familiar, isso aqui é opcional. Tem gente que às vezes só tem esse triângulo mesmo aí de mãe, pai, ou de avó, mãe e a pessoa. E é muito particular da constituição de cada família. Mas aí você preencha, caso você tenha mais um familiar ou dois, que seja. Escreva aí, supondo que seja o irmão. Meu irmão é assim, assado, tal. Aí a próxima etapa é você fazer qual é essa linha aqui, essa setinha, qual é a relação deste familiar com você. Então, novamente, escreva as características. Meu irmão é legal, mas ele é meio distante, ele tá lá com as coisas dele, ou não. A gente convive, é divertido, ou a gente convive, briga, enfim. E depois faz a seta inversa de qual é a sua relação com ele. Quando eu tô com ele, eu me sinto mais leve, mas eu me irrito, ou não é uma situação normal, ou não é legal, ou é difícil. Aí você escreva novamente as características que vierem para você. Uma vez que você terminou a sua relação com seu irmão, sua irmã, sua avó aqui, quem é que seja essa figura, você faz a mesma relação com as outras bolas. Então, com essa e com essa. Então, qual seria a relação do meu irmão com a minha mãe, da minha mãe com o meu irmão, ou da minha mãe, ou do meu pai com o meu irmão e do meu irmão com o meu pai. E aí a gente vai sair uma situação assim, né? Com a relação desses dois indivíduos e a relação desses dois indivíduos. Então é basicamente isso aqui que vai sair um pouco essa cara, né? Vocês podem colocar as bolas aonde for, né? Isso é só um exemplo. E pode ter tanto só esse trio como mais elementos. Se você quiser também fazer depois da sua família como um todo, você fica à vontade. Esse é um primeiro exercício, um exercício mais básico que eu estou fazendo com vocês. Então, uma vez que a gente termine de montar todo esse quadro, colocou todas as características, a gente vai olhar um pouco para ele. Então, observe cada bola, releie tudo que está escrito em cada bola, dos seus familiares e a sua, e a relação de vocês. Então, é sempre interessante quando você olha agora com esse mapa pronto, observar quais são as suas reações, né? Que impacto que dá. Você fala, não, isso daqui eu já sabia, ou não, nossa, eu nunca tinha visto assim. E aí nós vamos para a leitura desse mapa que a gente fez. Então, basicamente, cada bola aí que a gente desenhou no papel como um familiar é uma forma que nós somos. Então, por exemplo, a bola que a gente começou
que é essa aqui, de baixo, a forma como a gente mais tem o costume de ser. É aquela que a gente se identifica mais, é aquela que é mais familiar a nós. É a nossa forma de ser mais comum, mais usual. Mas nós podemos observar que em muitos momentos a gente às vezes age aí com essas características dessa outra bola aqui, por exemplo. Então observe ali, releia dessa primeira bola que a gente fez, quando que a gente está agindo dessa forma. Ignore agora os familiares, quem é quem. Então agora a gente vai ler isso, como isso está dentro da gente. Como isso aqui reflete nas nossas atitudes. É isso que se trata a leitura desse mapa. Então ignore quem é que seja esse indivíduo e vamos ler só as características que estão aqui dentro e veja se você consegue se reparar sendo dessa forma. Então tem alguns momentos que eu fico mais agitada e com raiva e elétrica, ou que eu fico mais calma e mais distraída. Então, relê todas essas características aqui que você identificou e releia e tente identificar em que momentos aí na sua vida, hoje em dia, você age desta forma. Vocês vão ver que geralmente é um jeitão, assim, sabe? Eu tô no módulo mais agitado, eu tô no módulo mais tranquilo, eu tô no módulo mais explosivo. Então veja se você consegue entender aí e identificar quando que você tá, operando dessa forma. Da mesma forma, a gente vai olhar para esse segundo indivíduo aqui, essa segunda bola que a gente começou, ignorar também quem que seja, ignora se era seu pai, se sua mãe, e lê simplesmente a descrição. E vê também se você consegue identificar em que momentos da sua vida você é dessa forma. Então, que você é mais pacata, ou que você é mais agitada, enfim. Seja lá qual você, releia esses adjetivos e identifique na sua vida quando que você é assim. Então, essa é uma segunda etapa. E depois você pode identificar aí quais são os outros indivíduos que você colocou ou se você não teve, ficar. Então, identificar, esses são geralmente as formas de ser que temos na vida. Então, ou eu estou atuando mais enérgica, ou eu estou atuando mais introvertida, ou mais assim, ou mais assado. Mas, geralmente, esses pacotinhos de características aqui são os módulos, são as formas gerais que nós atuamos. E é isso que mapeia este exercício. Então é muito interessante porque dá uma sintetizada em como eu sou numa situação onde é mais familiar para mim e em outros momentos eu sou mais parecida com isso, mais parecida com aquilo. E uma segunda etapa de análise aí, uma segunda leitura desse mapa é as relações que a gente escreveu. Então essas setinhas. Essas setinhas vão explicitar como que a gente lida com esses lados nossos. Então, cada bola aqui é um lado meu. Então, aqui é um lado como eu sou dessa forma, aí você lê as características. Aqui é como eu sou da outra forma, lê as características, aqui de outra forma e de outra forma. E a relação de todos esses meus lados está escrita aqui nessa seta. Então, por exemplo, se aqui eu não gosto, eu me sinto desconfortável, então quando eu sou dessa forma, eu me sinto desconfortável comigo mesmo. Da mesma forma, aqui eu sou mais próxima, é mais legal. Então, quando eu estou sendo dessa forma, eu me aceito mais, eu estou mais próxima, eu acho mais legal. Quando eu estou dessa forma, o que eu penso quando eu estou desse outro meu lado? Eu acho que eu sou chata, ou eu brigo, ou eu me incomodo. Então, aqui vai estar explícito as suas diversas facetas e como cada faceta vê a outra. Então é muito interessante porque é realmente um mapa da sua forma de ser, dos seus lados, das suas facetas e como cada faceta se relaciona com a outra. Então é um pouco disso que o exercício traz. É um exercício muito interessante de se fazer e de observar. Vocês vão ver que agora em diante vocês vão passar o dia e observar a situação e falar, nossa, eu tô sendo mais igual aquela bola ali, ou não, tô sendo mais igual aquela outra. E você vai reparar essas reações emocionais que você tem em relação a uma bola ou outra. Nossa, que horror, Então você escreveu lá na sua relação que você se incomoda, que você acha um horror.
e você vai começar a identificar esses processos dentro de você. O que é interessante observar é que tudo isso aí, essas formas de ser, esses nossos lados que a gente escreveu, ele vem de uma aprendizagem, vem do nosso convívio aí com a nossa família de origem, nosso pai, mãe, avós, quem nos criou, e é de uma certa forma uma imitação. Então, quando eu tô naquela bola, operando nessa bola, sendo desse jeito ou sendo daquele jeito, eu tô, na verdade, não sendo genuinamente eu, mas sim eu tô comportando de forma imitativa. Eu tô imitando aí um padrão que eu vi. Se você for pensar, faz muito sentido, a gente passou a maior parte da vida, do começo da nossa vida, alguns passam 18 anos, um pouco mais, outros muito mais, mas enfim, são muitos anos do começo da nossa vida convivendo com pessoas. E o ser humano, a forma que ele aprende mais facilmente é a imitação. Então, na hora que eu vejo alguém sendo de uma forma, é muito mais fácil eu imitar. Aquilo é um modelo. Então, todas essas nossas formas de ser é um modelo daquilo que a gente viu na nossa família. Então, a gente pegou uma situação problemática. Muitas vezes isso não é um problema. Como a gente partiu de um problema, isso são faces nossas que revelam coisas que não estão dando muito certo. Então, eu estou imitando uma coisa ali da minha família que não está dando muito certo, que está influenciando no meu relacionamento com meu marido, ou com meu namorado, ou com meu parceiro, seja lá quem for. Então, é um pouco disso que eu trouxe pra gente observar quando a gente está imitando e pensar também o que seria genuinamente a gente. Que não se trata nada do que a gente verificou aqui. Nem aqui, geralmente, é genuíno. Genuíno é quando a gente está agindo da forma como a gente gostaria. Então, seja amorosa, seja verdadeira, seja transparente, seja calorosa no nosso relacionamento. Então, quando a gente está geralmente numa briga ou com algum conflito aí no relacionamento e não estamos sendo dessa forma, se a gente está sendo como essas bolinhas, aí é o momento da gente pensar e analisar um pouco o que a gente está imitando aí do passado, o que a gente está reproduzindo aí dos hábitos familiares e pensar como fazer diferente. Então, basicamente, esse foi um exercício, assim, de alerta, assim, de iluminação do que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato para contar como que passaram, vocês vão ver que nos próximos dias vocês vão reconhecendo algumas coisas aí do convívio. Vocês vão pegar, nossa, agora eu tô sendo aquela bola. Ou, nossa, agora eu tô sendo igual aquela bola. Vocês vão perceber que vocês começam a sacar aí a forma de agir de vocês. Então, se vocês quiserem me escrever para contar, eu sempre acho muito legal trocar. É geralmente um exercício muito interessante. Ou quem tiver dúvidas ou questões também, fiquem à vontade. Novamente, meu e-mail é micaele, michaele.saban, saban@yahoo.com.br. Sintam-se livres, foi um prazer dividir esses momentos com vocês e eu espero que isso colabore para vocês terem um relacionamento mais genuíno e próprio e de acordo com o que realmente é importante para vocês. Então é isso, até mais, muito obrigada.